Meus caros, a gente sabe que o amor é um dos grandes motivadores dos relacionamentos, não é mesmo? Mas será que não existe outros motivos para você estar no relacionamento? Possivelmente você vai pensar em interesse. A pessoa está ali, o cara é rico, né? Ou então, a pessoa tem status, o cara está querendo ali ter status, porque a mulher é famosa, enfim, qualquer coisa do gênero, né? Mas existem outros motivos. E um deles é o que eu chamo de autoridade moral. Muitas pessoas permanecem num relacionamento porque elas se sentem autoridade moral no relacionamento. E isso é um dos grandes motivos pelos quais as pessoas permanecem num relacionamento ruim. Porque o outro é ruim e eu sou boa. A mulher é imprestável e eu sou autoridade moral. Ou seja, eu não posso ser afetado, eu não posso ser atingido. Não tem como aquela pessoa ruim criticar nada de mim. Então eu posso, além de fazer o papel da carrasca, sentar a lenha, eu posso fazer o papel de vítima, porque eu tenho um relacionamento ruim, como eu posso me sentir superior. Falo, você não pode falar nada, eu nunca vou ser atingido. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas hoje, demorou, vamos ser sinceros, demorou para Fyodor Dostoiévski aparecer por aqui, um dos maiores psicólogos que o mundo já viu. Jota, qual foi o livro de psicologia que o Dostoiévski escreveu? Todos, tá? E assim, se você gosta de psicologia e você nunca leu nada do Dostoiévski, tá? Só tem uma palavra, vergonha. Você precisa ler, precisa ler. Jota, eu já li um livro do Dostoiévski. Qual? Noites Brancas. Não dá, tá? Um dia eu ainda trago Noites Brancas aqui e explico para vocês por que Noites Brancas fundou a chamada Friend Zone, tá? Mas a linguagem de Friend Zone, a linguagem de Noites Brancas é uma linguagem diferente dos livros clássicos do Dostoiévski, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês, vou trazer um trechinho aqui, dos irmãos Karamazov. Eu não terminei ainda, tá? É algo que eu estava me devendo há muito tempo. Nessa edição aqui da 34, né? Eu tenho a coleção da 34. E eu estou, enquanto leio a edição da 34, eu também estou lendo o do Clube de Literatura Clássica. Olha que edição bonita, gente do céu. Tá? Clube de Literatura Clássica. Olha que coisa linda, ó. Tá. Jota, porque uma tesoura, leia o livro, você vai entender, tá bom? E ó, olha que bonito mesmo, é muito bonito esse livro, essa edição é maravilhosa, olha. É bonito demais, né? Cara, eu fico admirado, né? Então, muito bom, né? O Clube de Literatura Clássica também já editou, além dos irmãos Karamazov, editaram também O Idiota, né? Que é um dos livros, olha que legal, né? Tá a imagem do personagem, tem umas asas atrás, né? Como se fossem as costas dele, né? Então, tem a ver com o livro? É claro que tem a ver com o livro. Olha, bonito demais, cara. É muito bonito, né? O que eles fazem. Deixa eu ver se eu pego aqui alguma outra imagem, olha, tá? Então, para quem gosta de qualidade. E também eles já editaram também aqui o Crime e Castigo, ó, tá vendo? Que é em dourado o Crime e Castigo. Ó, é uma vela, né? Ó, se vocês perceberem aqui, é uma vela na lateral, o Raskolnikov com a mão no rosto e o famoso machado atrás, né? Bonito demais, né, cara? Muito bonita edição também, eu acho fantástico o que eles fizeram aqui. Tá? Vale muito a pena, tá? O Clube de Literatura Clássica, você faz uma assinatura e uma vez por mês chega um box, né? Eu, pra sorte, faz tempo aí que o pessoal tô fazendo uma parceria com eles, então eles mandam o box pra mim aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. E além disso, tem uma outra coleção que às vezes vocês olham esses livros aqui de cima. Jota, o que é isso? Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é a primeira obra completa que eu comprei do Dostoiévski, tá? Esse aqui, ó. Viu? Jota, você gosta? É claro que eu gosto de Dostoiévski. Aqui estão todas as obras, né? Essa é José Olímpio, né? Não, Nova Aguilar, né? Eu comprei aqui. E aqui tem, né? As obras, a introdução da obra. Tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro alguma obra aqui para vocês verem, ó. Ó, tem a ediçãozinha bonitinha também, né? Em 4 volumes. Aqui tem tudo, né? Então eu vou, enfim, né, já li bastante coisa, às vezes releio. Homem do Subsolo também é um livro muito bom, Um Jogador é muito bom também. Tô aí, né? Um dia a gente consegue terminar a obra completa. Mas vamos voltar ao nosso assunto, já que eu fiz todo esse detour aí, principalmente pra galera que adora livros, como eu. Só fazendo um parênteses, Jota, você lê todos os livros que você compra? Não, mas não é para isso que eles estão ali para me lembrar o quanto eu preciso ler. A minha teoria é a seguinte, se eu tenho 10 livros, eu leio numa velocidade, porque eu tenho 10 livros. Se eu tenho 100 livros, 200 livros, ou no meu caso,
22 caixas de livros, você começa a ler numa outra velocidade, você começa a ver o quão burro você é e o quanto ainda falta, tá? Então, enfim, é para isso que a gente tem tudo isso de livro. Mas vamos lá. O que eu quero ler para vocês? É uma parte aqui, não preciso explicar, não vou explicar também aqui toda a história, porque realmente é 2 tomos, né, no caso, é um catatal, Irmãos Karamazov, mas só escutem o que eu vou dizer, prestem atenção, tá? Agora é o Dostoiévski falando. Agora eu me vou, mas fique sabendo, Katerina Ivanovna, que a senhora realmente só ama a ele. E o ama tanto mais quanto mais ele a ofende. Eis a sua mortificação. A senhora o ama precisamente tal qual ele é. Ama-o sendo ofendida por ele. Se ele se emendasse, a senhora o largaria imediatamente e deixaria de amá-lo de vez. Mas a senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade e censurá-lo por infidelidade. E tudo isso movida por seu orgulho. Há muito de rebaixamento e humilhação aí, mas tudo isso vem do orgulho. Gente, que tiro foi? Que paulada! Eu vou ler até de novo, porque eu tô no YouTube, eu não tô no Instagram, eu não preciso fazer as coisas correndo. Eu vou ler de novo, preste atenção, tá? Principalmente na parte, o ama tanto quanto ele a ofende, e a outra parte é, mas a senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade. Essas 2 partes, tá? Vou ler de novo. Agora eu me vou, mas fique sabendo, Katerina Ivanovna, que a senhora realmente só ama ele. E o ama tanto quanto mais ele a ofende. Eis a sua mortificação. A senhora o ama precisamente tal qual ele é. Ama-o sendo ofendida por ele. Se ele se emendasse, a senhora o largaria imediatamente e deixaria de amá-lo de vez. Mas a senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade e censurá-lo por infidelidade. E tudo isso movida por seu orgulho. Há muito de rebaixamento e humilhação aí, mas tudo isso vem do orgulho. Meus caros, isso aqui é só um trechinho do Dostoiévski, tá? Tem muita coisa nesse livro aqui. Tem muita coisa nos outros livros também. Mas vamos falar sobre isso. Olha que interessante. Aqui é o Ivan Karamazov falando para Katerina Ivanovna, né? Rápida explicação. O Dmitri Karamazov, né? Os irmãos Karamazov são 3. O Dmitri, o Ivan e o Alyosha, né? O Dmitri é um cara fanfarrão, coisa e tal, que tem uma noiva, que é a Katerina, que é uma mulher nobre, coisa e tal, e que ele conseguiu conquistá-la de alguma maneira. Depois vocês leem o livro. Só que o Dmitri, por ser um fanfarrão, bêbado, coisa e tal, ele arranjou outra, que, né, é uma mulher que tá ali, parece que é a mulher da vida, e ele tá disputando essa mulher com o pai, que é o Fyodor. Parênteses. Fyodor Dostoiévski botou o seu próprio nome no pior personagem que tem de toda a obra dele, que é o tal do pai Karamazov. Mas enfim, voltando. E aí, nesse sentido, o que acontece? O Ivan está tentando conquistar a noiva do Dmitri, porque o Dmitri quer ficar com a outra. Então o Dmitri está meio de acordo. Só que a Katerina não quer largar o Dmitri. Mas o Dmitri é um fanfarrão, fica com outras, ele é um bêbado, coisa e tal. Então o que é aqui? É o Ivan falando para ela assim, olha, é claro que você ama ele, mas você o ama tanto... Não... E o ama tanto mais quanto mais ele a ofende. Mas notem, o que eu quero falar com vocês hoje aqui. A primeira coisa é a gente entender que os relacionamentos amorosos eles podem não ser conduzidos pelo amor, mas eles podem ser conduzidos por uma posse, pode ser conduzido por uma inveja, pode ser conduzido por um orgulho, pode ser conduzido por uma insegurança também, pode ser conduzido por uma ansiedade. Ou seja, o relacionamento supostamente amoroso deixa de ser amoroso, mas se torna outra coisa. E também o que a gente tem que entender é uma questão, é um conceito que eu até já falei aqui, que é o ganho secundário. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é um conceito muito interessante que sempre quando nós, principalmente nós psicólogos, né, que é o meu caso, sempre quando nós atendemos algum caso que parece que o sujeito está numa relação que não tem nenhum motivo para ele estar lá, nós sempre temos que nos perguntar qual é o ganho secundário, tá? E aí a gente vai entender que às vezes o ganho secundário é tudo isso que eu disse anteriormente. Posse, ansiedade, domínio, poder, autoridade moral, como é o caso dessa história aqui. Mas vamos primeiro explicar então o ganho secundário para entrar especificamente no ganho secundário que está sendo dito aqui. Ganho secundário então é quando você vê qualquer pessoa
sustentando uma relação que parece ser desfavorável. Um exemplo clássico, né? A mulher que é traída por um homem que não tem desejo nenhum de se remendar, mas ela continua com o seu traidor. Sabe o que você vai dar com esse cara? E ela diz constantemente, esse cara me maltrata, ele me trai, às vezes até acontece, ele já foi muito violento, agressivo, eu temo pela minha vida. E você fala, sai dessa relação, por favor. O que você está aí? Não, assim, tem algum ganho secundário. Um exemplo para vocês entenderem, porque eu não estou aqui querendo culpar a vítima, é um exemplo. Se você coloca a mão no fogo, literalmente, né? Não é figurativamente, bota a mão no fogo, em algum momento você tira, porque começa a arder sua mão, não é mesmo? Então uma coisa que eu digo é o que? Uma pessoa que realmente está doendo e está numa situação tão ruim, ela dá um jeito de sair. Tanto que eu conheço muitas histórias, e talvez vocês também conheçam, de pessoas que fugiram de relações. Entende? Fizeram as malas do dia para a noite e foram embora, porque realmente temiam. Então o que a gente tem que entender é que muitas vezes existe esse ganho secundário. O ganho secundário é visto então quando uma mulher dessa, que está numa relação que diz ser sofrida, ela não sai. Por quê? Porque talvez o ganho secundário seja ela se fazer o papel de vítima para que todo mundo fique com dó dela. E então ela fique num papel em que ela não se acha errada. Entende? Qual que é o ganho secundário então? Eu sou uma vítima. E tudo que eu fizer, se alguma coisa der errado, se eu fracassar no trabalho, se eu fracassar na vida emocional, se eu fracassar com meu filho, é que vocês sabem que eu sofro muito com meu... Ou seja, você tem um indulto para errar, ganho secundário. Quando você está, né, quando você, digamos, tem um sujeito que está lá, né, eu já passei por uma relação parecida com essa, né? Você está lá numa situação em que você está namorando alguém que você sente que você fica vulnerável. Você fica meio sem controle. Não foi meu caso, mas digamos, um sujeito ciumento. Está lá com uma mulher e ele é ciumento. Entende? Arranjou uma mulher que é extrovertida, arranjou uma mulher que gosta de farra, de festa, coisa e tal, e ele não dá conta daquilo. E ele quer segurar ela. E a mulher fala, cara, me larga. Eu sou assim, eu não vou mudar. Por que você continua comigo? E o cara... Não, mas eu quero você. A mulher fala, cara, mas o teu jeito de agir, a tua visão de mundo não é parecida com a minha. Você é muito inseguro, você quer uma coisa mais certinha, coisa e tal. Por que esse cara tá lá então? Você vai perguntar pra esse cara, ele vai falar, porque eu amo ela. Não, às vezes ele tá lá, por quê? Por uma questão de posse. Qual é o ganho secundário de um homem desse? Que se sente corno todo final de semana. Qual é o ganho secundário de um cara desse? Na cabeça dele eu vou convencer essa mulher de ser como eu quero. É uma posse, é uma disputa. Ele está ali porque ele está num jogo de poder. É um ganho secundário. Mas quando você vai conversar com ele, a vida dele está um inferno, é um saco, a mulher dele é promíscua, ele acha que ela sempre está traindo ele, coisa e tal. Ou às vezes ele tá com ela, por quê? Porque quando eles se entendem e tem lá a questão sexual, o vínculo sexual lá, é muito gostoso, é muito bom, e o cara fica, nossa, é muito gostosa. Sei lá, um exemplo. Pode ser. Por que muitas mulheres ficam com certos caras? Mas é que ele é bonito pra cacete. Ganho secundário. Mas ele te trata mal, mas ele é bonito. Então tá, então está valendo. O ganho secundário está sendo mais importante do que o que nós chamaríamos de ganho primário. Qual que é o benefício de uma relação? Ter companhia, ser amado. Se você não tem isso, você vai para um ganho secundário, que é o quê? Ter um cara bonito para sair. Entende? Ou um outro ganho secundário muito, muito frequente é o quê? A mulher que fica com o velho da lancha, entende? A mulher fala, o cara não é legal, o cara não é bom. Mas por quê? Porque o velho da lancha, o cara tem dinheiro, o cara tem grana, mas ele é escroto, ele é meio nojento, coisa e tal, larga. Ou vamos dar um outro exemplo de ganho secundário, que pode ser o teu caso. Você está num relacionamento, por quê? Porque tem preguiça de procurar outra pessoa, porque é confortável. Então ganho secundário também não precisa ser algo assim tão, nossa, tão grande. Não, você está com um cara porque é confortável. Não sei se é o teu caso, espero que não seja. Às vezes está lá, morando junto, sem perspectiva, entende? Namorando há 7 anos, o cara nunca pediu em casamento. Por quê? Porque você olha e fala, antes com, pior sem, né? Ruim com, pior sem, sabe? Isso é um ganho secundário. Mas Jota, fala minha senhora, é um ganho secundário muito pequeno. Não vale a pena. É você que está lá? Não é. Às vezes tem mulheres e tem outros que falam, não tenho mais idade, acabou meu tempo, eu não tenho mais como encontrar ninguém.
Aí cria uma justificativa. E este é o problema, entende? Quando nós entramos numa relação e não é por amor, ou mantemos uma relação que já não é mais por amor, qual que é o problema? De duas uma. Ou você é sincero com você, olha para a relação e entende que tem coisas erradas ali e fala, apesar do que está errado aqui, eu vou ficar aqui. Eu acho isso pelo menos mal. Você sabe que você está lá porque está com preguiça. Você sabe que você está lá porque o cara é rico. Beleza. Ou você começa a criar justificativas. Não, mas é que eu já tô velha para encontrar outra pessoa. Não, é que na verdade é o jeitinho dele. Não, não é o jeitinho dele. O jeitinho dele é ser um machista escroto. Não. Ah, não, mas é que na verdade, assim, eu não me vejo como mais ninguém. Você se vê como alguém. Você só não tá querendo assumir que você tá com preguiça. Então você entende? Entende? Ou às vezes assim, eu não me vejo mais com ninguém. O que você está querendo dizer assim, nossa, eu morro de medo de ficar sozinho. Ou então, muitas vezes, é por um certo tipo de quase ódio. Agora eu vou ficar com esse cara até o final. Agora esse cara vai casar comigo. Tem isso também. Ou um ganho secundário absurdo, tá? Eu juro que eu tô acabando de falar sobre ganho secundário, eu já volto pro Dostoiévski. Pra você ver, a gente lê um parágrafo do Dostoiévski, tudo isso vem pra cabeça. Pelo menos na minha faz isso. Ou um ganho secundário muito grande, hoje em dia, vocês, minhas senhoras, que querem engravidar. Ah, não, vou ficar com o cara pra engravidar. Não. Depois que eu tiver meu filho, aí eu penso se eu quero continuar com ele. Pode ser também, entende? Então é isso. E às vezes, outro exemplo, né? O último exemplo que eu dou. Um homem está com uma mulher, não está feliz, está metendo os cornos na mulher, volte e meia briga, coisa e tal, mas por que você continua com ela? Ah, cara, porque ela, apesar de tudo isso, ela ainda está do meu lado, ela cuida dos meus pais, ela cuida dos meus filhos. De vez em quando eu meto os cornos aqui, eu não vou terminar com ela. Não amo mais ela, mas eu pelo menos consegui me ajeitar. É um filho da puta? É um ganho secundário? Tá? Mas vamos lá. Então, todo esse detour, todo esse contorno aqui, né, nessa segunda parte desse vídeo aqui, na primeira ali narrei o Dostoiévski, aqui é o quê? Existe esse ganho secundário. E qual é o caso aqui? E por que eu trouxe esse trecho? Primeiro, porque é brilhante, maravilhoso. Nosso querido Dostô, o Dostô é maravilhoso. E o que acontece aqui? No que é narrado aqui, no que o Ivan acusa a Katerina Ivanovna, a descrição é muito perfeita, porque ele fala, e o ama tanto mais quanto mais ele a ofende. Quanto mais o Dmitri ofende a Katerina, mais ela o ama. E olha que interessante, ama-o sendo ofendido. Se ele se emendasse, a senhora largaria imediatamente e deixaria de amá-lo de vez. Eu conheço vários relacionamentos que uma vez que os problemas foram resolvidos, eles terminaram. Jota, como assim? Assim. Existem pessoas que são viciadas em tretas. Existem pessoas que são viciadas em tretas. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que enxergam na relação esse tumulto. Uma hora que a coisa se resolve, percebe que, no final das contas, eu nunca tive um plano com essa pessoa. Eu queria só convencê-la de que ela estava errado. Quando ela se convence que estava errado e ela quer se emendar, eu não quero mais essa pessoa. Por quê? Porque o que agrada, o que dá a liga, é a raiva. Então, quando o Ivan fala isso, se ele se emendasse, a senhora largaria imediatamente e deixaria de amar de vez, significa assim, se fosse um relacionamento comum, um cara comum, você não aguentaria. Porque, de certa maneira, o que ele está acusando aqui, a gente vai ver no livro, né, quando você lê, porque você vai ler esse livro um dia, você vai ver que a Katerina tem efusões emocionais, entende? Ela acredita nessa ideia de uma mortificação, de um martírio. Eu vou sacrificar a minha alma por uma alma perdida. E quem sabe um dia eu ainda o salve. Você entende? Entende? É essa loucura que está na cabeça da Katerina. Entende? Deixa eu ver, até umas páginas anteriores, quando ele está conversando... não vou lembrar. Devia ter pesquisado antes. Mas enfim, chega um momento que ela fala isso. Ela está nesse momento, nesse impasse entre largar o Dmitri ou ficar com o Ivan, tá? Gente, eu também não estou dando muito spoiler não, tá? É metade da primeira parte do livro, né? Tem outras aqui. Ela está entre ficar com o Ivan e largar o Dmitri, e aí ela toma uma decisão. Quer saber? Não interessa o que o Dmitri queira, eu vou ser fiel a ele até o final. Então o que acontece com a Katerina Ivanovna? Ela não está querendo ter um relacionamento saudável. Ela está querendo pegar uma dinâmica doentia, tanto que depois ela tem um ataque histérico aqui dessa cena,
ela de uma forma histérica. O que é a histeria? A histeria é quando a pessoa, ela sente algo que não existe e expressa isso e quer impor a realidade como se aquilo fosse verdade. Então ela tem uma crise. É quando exagera alguma coisa, né? A histeria tem isso, assim, né? É mais teatral do que expressão emocional, né? Mas o que acontece? O que a Caterina tá passando ali nesse trecho, que o Ivan tá acusando ela, é assim, você não quer um relacionamento normal. Porque se meu irmão se corrigisse, você deixaria de amar. O que você quer é um drama. O que você quer é uma história. O que você quer é um arco de mortificação. E tudo isso, como ele mesmo acusa, né? Há muito de rebaixamento e humilhação aí, mas tudo isso vem do orgulho. Olha que maravilhoso isso. Tem muito rebaixamento e humilhação, mas tudo vem do orgulho. Qual orgulho? O orgulho que ele fala depois ali, ó. Mas a senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de felicidade. Chora! Chora! ChatGPT, escreve igual isso daqui? Escreve? Não escreve. Nunca vai escrever, cara. Mas a senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade. Ou seja, o que o Ivan está falando é assim, você não ama ele. Ele é só um instrumento para você poder se olhar no espelho e se achar boa. Drop the book, drop the mic. É isso que ele fala. O Ivan está acusando. Você não está amando ele. Você não quer o bem dele. Você quer que ele continue desse jeito. E veja, ele continua, né? A senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de felicidade e censurá-lo por infelicidade. Por infidelidade, desculpa. Ou seja, o que ela quer é uma desculpa para estar num papel em que ela é a fiel, a sofredora, e ele é o infiel. Então ela precisa dele e precisa que ele permaneça desse jeito. Meu senhor e minha senhora. Você já não viveu isso? Você não está vivendo isso hoje? Tenho pacientes que acabam vindo conversar comigo que passam por isso. Por que não larga o cara? Ah, não vou largar assim tão fácil. Ou tem esse tipo de coisa. Tem gente que envolve a família inteira. A mulher sofredora, que está sendo traída, que está sendo maltratada, e então ela fica contemplando o quão boa ela é, e o homem é muito ruim. Vocês que usam o argumento, eu não admiro mais meu homem, ó, um cheirinho de Caterina Ivanovna. Ah, suas catarinando, vocês já estão catarinando. Ó, às vezes é isso. Ah, eu não admiro mais meu homem. Tá, mas será que você não pode fazer alguma coisa para admirar, conversar? Ah, não tem mais jeito. Vocês, mulheres, que estão casadas, negam intimidade ao marido. E muitas vezes, pode ser justificado, tá? Não estou usando vocês. Você que está passando num relacionamento tóxico, esse tipo de coisa, bababá, e que o cara realmente é ruim e que você está tentando sair, eu não estou falando de você. Não estou falando de você. Se você está passando por isso, em que você percebe que tem uma violência psicológica, em que você percebe que há um mecanismo de dominação dele sobre você, não estou falando sobre isso, tá? Não é o caso da Caterina aqui. A Caterina não está sendo dominada pelo Dmitry. Ela está querendo dominar o Dmitry. Ela está querendo pautar a relação, tá bom? Então, se você está passando por alguma situação, alguma situação que você sente que é tóxico, que é agressivo, que você está perdendo um pouco o seu senso de identidade e que você está sendo acusada de ser uma mulher ruim, bababá, mas na verdade você está se perdendo, não sabe mais conseguir avaliar, possivelmente você pode estar numa relação não saudável, inclusive tóxica. Tá? Eu sei que todo mundo fala sobre relacionamento tóxico hoje em dia, mas tem quem tenha, tá? É igual mãe narcisista. De repente todas as mães viraram narcisistas, mas existem realmente as mães que são narcisistas, tá? Não estou falando de você, estou falando de você. Agora você, minha senhora, estou falando com você que tem um relacionamento em que o cara não é tóxico. O cara só é meia boca. Mas você entra numa Caterina dessa. Uma Caterina nada aqui. Entende? Ou seja, olha para a relação e eu não admiro meu homem porque não estou feliz, porque ele não é bom. Aí quando tuas amigas perguntam, larga. Não, mas não é assim que termina um casamento. Mas tá tão ruim. Aí você vai no psicólogo, o psicólogo começa a avaliar. Mas será? O teu psicólogo vai comum e vai perguntar para você, mas será que tá tão ruim assim? Será que você não pode fazer alguma coisa para melhorar a coisa? Mas eu vou ter que fazer alguma coisa? Sim, você que está buscando terapia. O outro está com dificuldade, é você que tem que ajudá-lo. Mas eu não quero. Às vezes é isso.
O relacionamento virou uma batalha de ego. O homem faz a mesma coisa, entende? Às vezes o homem, ele utiliza a questão da grana, a questão do esforço. Que você fica em casa, você é vagabundo, você não faz nada, você não liga pra mim. Pá, o cara fica nessa. Entende? Aí ele trai a mulher, mas a culpa é da mulher, não é dele. Ele trai a mulher, faz um monte de cagada, mas não, é que ela, lá atrás, ele entra nisso aqui, um jogo de ego. Precisa que o outro fique adoecido para que eu funcione. E literalmente tem muitos casais que, infelizmente, o cara faz de tudo pra mulher literalmente adoecer. Pra então ele poder fazer esse papel do homem, do marido bom, saudável, mas que controla esta mulher. O exemplo que eu ia dar, uma vez eu namorei uma menina que era mais nova do que eu, né? Acho que eu tava com 30, não, 29, acho que ela tava com 23, pra quê, né? Pra quê? Enfim, a relação que se deu ali foi que eu comecei a perceber que ela precisava amadurecer, obviamente, né? Só que um certo dia, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que ela precisava, além de ela precisar amadurecer, ela precisava amadurecer e concordar comigo. E durante esse processo de amadurecimento, eu não conseguiria deixar ela amadurecer pelos caminhos dela. Por quê? Porque toda hora que ela estava fazendo uma cagada, o que eu achava que ela estava ali, eu estava perdendo tempo, coisa e tal, eu ficava corrigindo ela. Ou seja, eu paternei, em certo sentido. Tá? E um dia me caiu e falei, cara, eu vou estragar, ela nunca vai amadurecer por ela, porque eu vou estar aqui sempre intermediando. Segundo, quando ela amadurecer, ela pode chegar em conclusões que não são exatamente as minhas, e eu não quero ficar aqui dominando. E terceiro, eu tô aqui num controle porque eu tenho medo de ela não chegar nas conclusões que eu quero que ela chegue. Ou seja, eu queria que ela amadurecesse e chegasse à conclusão que, legal, eu quero casar, quero ser católica, quero, enfim, né? E aí eu olhei aquilo e falei, não dá. Eu não tenho controle, eu não tenho direito. Isso aqui tá horrível, isso aqui vai dar errado. E mais, né, eu vou gastar, às vezes, sei lá, quantos anos, 5 ou 10 anos, sei lá, enfim, né, hipoteticamente aqui, esperando ela amadurecer, entendeu? Então, assim, eu não estou dizendo que ela como é que eu posso dizer assim? Eu não estou desvalorizando ela pela imaturidade dela, mas assim, eu não deveria estar namorando ela, foi por isso que eu terminei. Então o que acontece? Tem muita gente que vai permanecer nessa relação. E eu, de certa maneira, permaneci por mais de um ano ali naquela relação por um certo tipo de controle. Eu não conseguia desapegar. Largar a mão e falar, filha, vai viver a tua vida. Não, ei, não, o que você está fazendo? Isso é tipo de... Aí parece que assim, não, eu só estou querendo te aconselhar. Não. Em muitos movimentos, eu poderia estar ali, né, pensando bem, eu poderia estar ali querendo controlar, querendo que ela chegasse na conclusão que eu queria que ela chegasse, e ela não estava dando sinais. Então você entende? Quantas vezes isso não acontece na sua vida, minha gente? Quantas vezes, entende? E aí nós temos que lembrar disso. Não pode tirar isso da cabeça, entende? A senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade. E a última coisa que eu digo aqui, porque esse vídeo já ficou bem longo, na verdade, mas eu me empolguei, cara. Vocês estão vendo, dá pra falar muito mais. Clube do Livro, Irmãos Karamazov. Mas, gente, cara, não acaba. O Clube do Livro, tem um parágrafo, é tudo isso. Tá, mas a última coisa que eu falo aqui, né? Muitas vezes nós gostamos de ficar do lado de pessoas que são ruins porque parece que nós somos bons. Eu vou repetir. Ficamos do lado de pessoas ruins porque nos sentimos bons. Ficamos do lado de pessoas ruins porque nos sentimos bons. Você já sabe, falei uma frase boa aqui, escreve aqui embaixo para eu não esquecer, para virar camiseta. Então, se eu estou de um lado de alguém que é degradado, eu sou um cara ok, eu sou o quê? Uma autoridade moral. É o que eu falei lá no começo do vídeo. Eu sou um cara muito bom. Se eu estou do lado de uma mulher, isso aparece inclusive em Crime e Castigo. Inclusive em Crime e Castigo. Né? Um sujeito quer... Eu esqueci o nome dele. O sujeito quer namorar com a irmã do Raskolnikov. Né? Que é o sujeito lá, né? O rapaz principal. E ele fala, não, você é muito bonito, eu gostei muito do seu dote, eu sou muito rico. Eu falo. E eu quero que você case comigo, porque daí você vai ser eternamente grata por mim. Eu quero te comprar. Por quê? Porque daí é na relação em que você... A relação que você vai entrar vai ser muito bom, você vai ficar muito grato, você vai me amar demais. Então você entende? Então assim, eu quero ser autoridade moral.
Porque você casando comigo, você vai achar que eu sou fantástico. Você que está pobre, casando comigo, que é classe média, eu vou te dar uma vida que você nunca vai poder reclamar, e aí você vai ser uma esposinha muito melhor do que essas mulheres que me desprezam. Esse é o raciocínio, entende? Então, se eu fico do lado de alguém que eu considero ruim, eu posso me sentir muito bom. Principalmente em quem faz atos ruins, né? Aqui os exemplos que eu dei foi questão financeira, né? Mas assim, principalmente as pessoas que fazem moralmente coisas ruins, como é o Dmitry aqui no livro. O Dmitry é um bêbado, tá sempre encachaçado. Já tá na Rússia, já tá encachaçado. Ou seja, ela ficar do lado dele faz com que ela se sinta bem. Um exemplo que eu dou para vocês foi, né, a minha última namorada antes da Paula, foi essa que eu relatei aqui, eu fiquei um tempo solteiro. E aí quando eu conheci a Paula, eu conheci uma mulher. Porque a Paula tem 2 anos a menos do que eu, né? Eu conheci uma mulher. Eu falei, opa, é outra exigência. Quando um cara conhece uma mulher, é outra exigência. É alguém que vai te exigir de outra maneira, é alguém que já está preparado, ou quem sabe já está disposto a ter uma relação, é alguém que já está estabelecido, já tem as ideias prontas, entende? É alguém que já é mais determinado, já tem uma carreira. Opa, então assim, eu posso dizer que eu me relacionando com uma menina mais nova, eu sempre ia ser o cara mais sábio, que sabe das coisas, possivelmente, ou eu ia me sentir esse cara. Ou seja, uma autoridade moral. Agora, quando eu conheço uma mulher de verdade, às vezes, opa, pera lá, tem coisa que eu preciso corrigir. Eu não sou tão bom assim. Entende? Um exemplo era o apartamento que eu morava, né? Nunca teve problema nenhum. Quando eu conheci a Paula, ela falou, pô, aqui é muito frio, o chuveiro é muito ruim, o box não sei das quantas. Cara, nunca tinha pensado nisso, entendeu? Por quê? Porque ela já era uma mulher. Ela falou, cara, não dá pra ficar aqui, entendeu? Tanto que daí eu já me mudei, né? Já me mudei ali para um outro apartamento quando eu tava namorando com a Paula, né? Até a gente ficou lá, até a gente casar e ela engravidar. Mas então o que acontece, assim, é a gente pensar nisso. O quanto ficar do lado de pessoas ruins me faz eu me sentir bem. Se eu estou do lado de alguém ruim e eu quero resgatá-lo, um amigo que é ruim, ou então num relacionamento mesmo, a pessoa está perdida, eu quero que a pessoa melhore, porque eu quero ela do meu lado, ok. Agora, se eu quero que ela permaneça lá para eu me sentir bem, aí não dá. Tanto que às vezes em grupo de amigos sempre tem aquele narizinho em pezinho que todo mundo faz cagada menos ele. Às vezes esse cara ele só não faz cagada com vocês. Mas quando ele sai com outros amigos ele faz cagada. Mas com vocês ele não sabe. Porque aqui eu sou o carola. Aqui eu sou o cara certinho. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Tá? Preste atenção nos seus relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos. Tá? Você está seguindo uma Katerina Ivanovna? Você está ficando com a pessoa para poder contemplar o quão bom você é? Volto a falar essa frase. A senhora precisa dele para contemplar constantemente sua façanha de fidelidade e censurá-lo por infidelidade. Você está nesse ciclo de acusação com alguém que não melhora, mas você já está viciada nisso, você entrou numa síndrome da Katerina Ivanovna. Tá bom? Enfim, meus caros, eu encerro por aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se você, qualquer assunto que eu falei aqui, qualquer questão, você quer conversar com algum profissional ou algum psicólogo, sabe que eu sou psicólogo, então aqui embaixo tem um link, marca horário comigo, pode ser de terapia, a gente faz a nossa terapia, ou atendimento pontual, que é uma modalidade de atendimento que eu criei, que é de 1h30. Você vem, a gente faz o nosso melhor em 1h30. Muita gente marca o atendimento pontual e depois começa a terapia. Tá? Então fica aí essa possibilidade. Segundo, falando em decidir bem, né, sempre vale a pena lembrar, no clube do canal eu estou fazendo aqui o Clube do Livro de A Arte de Decidir Bem, tá bom? Do Francisco Fauss. Vamos aí já para o nosso, acho que 5º capítulo, tá bom? Mas se você entrar ali, todas as aulas estão liberadas quando você entra e vira membro do canal. E por último, faz sentido o que eu disse? Se faz sentido o que eu disse, comenta aqui embaixo. Compartilhe a palavra do bom senso com as pessoas que precisem. E, obviamente, não deixe de ler nosso querido Fyodor Dostoiévski, tá? Os Irmãos Karamazov é considerado um dos melhores romances, livros de literatura da história, tá? Sim, Dostoiévski é muito melhor do que Freud, tá? Quero ler livro de psicologia. Leia Dostoiévski. Comece com Crime e Castigo. Ou então comece com Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo. Você começou com Memórias do Subsolo, você vai para Crime e Castigo, de Crime e Castigo você pula para Os Demônios, dos Demônios você vai para o Idiota, do Idiota você vai para os Irmãos Karamazov. Faça esse caminho
Você vai ver, sua vida vai ser transformada. Tá bom? Valeu. E se você gostou desse modalidade de vídeo, escreve aqui embaixo. Gostou de eu comentando o livro, pegando aqui um parágrafo, já tinha feito antes com outros livros, tá? Mas é isso. Chega por hoje. Um abraço. Até, minhas queridas Caterinas Ivanovnas.